Eu me casei com 14 anos e traí o meu marido com um cara de 40 anos. E esse cara era simplesmente o cunhado do meu marido. Quando eu tinha os meus 13 anos, gente, eu era muito pra frente. Eu gostava muito de furanfar. Ninguém me segurava, eu tinha um fogo dentro de mim. Que eu vou falar um negócio pra vocês. Meus pais não me aguentavam mais. Não dava pra eu poder morar com eles. A gente brigava o tempo todo por esse meu jeito meio rebelde de ser. Eu só amava demais, cara. E meu pai e minha mãe não conseguiam entender isso. Sabe, você só tinha 13. Isso interessa. O amor não tem idade. Eu sempre pensei em sair de casa até que eu conheci o filho da amiga da minha mãe, que tinha 20 anos na época quando eu comecei a namorar com ele. Não, na verdade ele tinha 19 anos quando eu comecei a namorar com ele. Eu vi uma oportunidade ali e a gente começou a namorar. E quando eu fiz 14 anos, eu comecei a colocar na cabeça dele que eu queria sair de casa, que eu queria casar. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 13 anos. Com 14 eu já queria casar. E aí ele fez 20 anos, acabou aceitando, nós fomos morar junto, né? Casar, não casamos, mas fomos morar junto. Só que aí, gente, depois que a gente foi morar junto, o que era flores virou uma vermelho, né? Que começou a esfriar, ele começou a me tratar diferente, ele não me procurava mais e começou as traições. Eu fui pegando uma traição atrás da outra, só que eu aceitava. Por quê? Porque eu não queria voltar a morar na casa dos meus pais. E ele sabia disso. E se eu não perdoasse as traições, eu iria pra onde? Eu não tinha onde morar, eu não tinha emprego, então eu tinha que voltar pra casa dos meus pais. Eu era muito nova, eu acabei aceitando pra poder continuar ali. Eu fui levando, sempre perdoando, até que a gente resolveu mudar de cidade. E aí a gente foi morar numa cidade que era próximo da irmã dele, que era casada e tinha 2 filhos. Ela era bem mais velha que eu e ele também, o marido dela tinha 40 anos. No começo foi tudo ótimo, sabe? Eu me dava muito bem com ela. E quando a gente foi morar junto, acabou que a gente se deu mais bem ainda, a gente se uniu. Meu marido também gostava muito do marido dela. Então, assim, meio que a gente fez ali aquele quarteto fantástico. O tempo foi passando até que eu comecei a ficar sabendo que ela tava falando mal de mim, que ela tava inventando coisas de mim, coisas que não eram nem mentira, coisas que eu contava pra ela, ela tava contando pros outros. Quando não contava o que eu contava, inventava. E assim, a gente morava em cidade pequena, sabe? Então o povo comentava. E aí, com isso, eu me afastei dela. E eu e meu marido, a gente tava brigando muito, a gente brigava o tempo todo, tava pensando em me separar, eu já não tava aguentando mais aquela situação. Eu era muito nova, eu só tinha 14 anos, então eu não sabia como lidar muito bem com aquilo. E aí o meu marido arrumou um emprego que ele ficava semana fora e só vinha pra casa fim de semana. E aí, ao mesmo tempo que a distância piorou tudo, meio que me deu aquela liberdade que eu precisava. Até que um belo dia, de noite, eu tava ali, seguindo com a minha live, quando o meu telefone toca. E quem que era? Era o meu cunhado. Curte e comenta a parte depois da blogueira.